Olá, eu me chamo Bernardo Eu sou o Gustavo Café. e esse daqui é o nosso trabalho de artes. A gente é do IFMT Campus Alta Floresta, nós somos do segundo ano B de ADM e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão 132 do Enem de 2016. Lembrando que é o caderno azul. Questão 132. Nessa primeira imagem nós temos 3 estudos para um autorretrato, que é uma obra de Francis Bacon, e no texto 2, que é um texto da Margaret Duras. Tem um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como acontece com pessoas de traços delicados. O contorno é o mesmo, mas a matéria foi destruída. Tem um rosto destruído. Na imagem e no texto do romance de Margaret Duras, os dois autorretratos apontam para o modo de representação da subjetividade humana. Na pintura e na literatura moderna, o rosto humano deforma-se, destrói-se ou fragmenta-se em razão. A. Da adesão à estética do grotesco, herdada do romantismo europeu, que trouxe novas possibilidades de representação. B. Das catástrofes que assolaram o século XX e a descoberta de uma realidade psíquica pela psicanálise. C. Da opção que demonstram oposições aos limites estéticos da revolução permanente trazida pela arte moderna. D. Do posicionamento do artista do século XX contra a negação do passado, que se torna prática dominante na sociedade burguesa. E. Da intenção de garantir uma forma de criar obras de arte independentes da matéria presente em sua história pessoal. Bom, a gente vai discutir um pouquinho e depois a gente vai decidir qual que é a resposta certa. Aqui a gente tem a primeira imagem, que é do Francis Bacon. O Francis Bacon possui origem anglo-irlandesa. Ele tem sim um parentesco com o filósofo Francis Bacon, mas ele nasceu no início do século XX e morreu no final do século XX. Ele era um pintor com obras com uma presença muito figurativa e possuíam alguns traços considerados grotescos, que representavam algo psicodélico, algo mais distópico, e também podiam representar questões como pesadelo ou alguns sonhos. E aqui embaixo nós temos a Margaret Duras, que também nasceu no início do século XX, morreu no final do século XX. Então, a gente tem a característica que ambos presenciaram muito tudo o que aconteceu no século XX e ela possuía, nos textos que ela produzia, semelhanças com a característica da obra artística do Francis Bacon. E aqui a gente tem o Grito, de Van Gogh, que quando a gente pesquisa sobre o expressionismo, é uma obra muito importante, que aparece bastante. E como expressionismo, a gente também teve o cubismo, o dadaísmo e diversos outros movimentos que foram muito marcantes e muito importantes no século XX. O século XX é recheado de importantes movimentos artísticos e todos eles focam numa questão de crítica ou de algo no sentido filosófico da caracterização da sociedade ou uma crítica ao comportamento social ou comportamento pessoal, tudo baseado nesse contexto em que se vivia no século XX. Olhando agora a obra e os textos que estão na questão, a gente consegue identificar no texto 1 que são rostos e a representação de rostos, contudo com grandes deformidades. O texto 2 ele realmente ele aponta ainda mais e ressalta essas deformidades que tiveram alguma causa. Então, Francis Bacon nessa obra tentou representar justamente rostos dilacerados que sofreram com alguma coisa durante a sua vida. Francis Bacon, assim como o Bernardo disse, tinha caracteres expressionistas e sempre buscava representar, claro, com suas características, alguma coisa, alguma vivência, alguma história que esteja acontecendo durante o período de sua vida. E nessa obra, não, desculpa. E quando a gente for parar para ver, Francis Bacon nasceu no início do século XX e morreu ao final deste. Século tal que teve grandes catástrofes, assim como está nas imagens, a gente teve Guerra Fria, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, como também o nazismo. Então aquilo acabou que por gerar sentimentos de pânico e de medo na população que não sabia como enfrentar e o que fazer diante de todas aquelas situações. Outra característica que marcou o século XX foi o início da psicanálise. A psicanálise ela foi desenvolvida por Freud e é uma teoria que busca examinar concepções, pensamentos e atitudes. E esse exame
entre aspas, exame, ele tem um intuito, ele tem um objetivo de interpretar de outra forma os seus sonhos, as suas lembranças, as suas ações, e aquilo que as pessoas até então não se questionavam e não se perguntavam. Então, tomando todos esses fatores, a gente nos leva, então, a assinar uma questão, que é a questão de número B, que diz: das catástrofes que assolaram o século XX e a descoberta de uma realidade psíquica pela psicanálise. Bom, porque não é a questão A. A questão A letra A fala o seguinte: da adesão à estética do grotesco herdada do romantismo europeu que trouxe novas possibilidades de representação. A arte do romantismo europeu ela é muito importante, ela abre muitos caminhos e inspira muito os outros movimentos e realmente traz novas possibilidades de representação. Mas, no sentido do expressionismo, não há nenhuma adesão à estética do grotesco do romantismo europeu, porque o romantismo europeu não tinha características fortes e grotescas como tem no expressionismo. A letra C, da opção em demonstrar oposição aos limites estéticos da revolução permanente trazida pela arte moderna. A arte moderna, sim, foi muito importante, ela dialoga ali mais ou menos nesse momento do século XX, um pouquinho mais para o final, mas não há nenhuma opção, nenhuma necessidade em ambos os textos em demonstrar uma oposição a essa obra mais perfeitinha, né, para os limites estéticos da arte moderna, e a letra D, do posicionamento do artista do século XX contra a negação do passado que se torna a prática dominante na sociedade burguesa. A prática dominante na sociedade burguesa podia ser, sim, a arte, né, que não é o que a questão fala, mas a arte ela dominava e entrava mais com os aristocratas, com essa sociedade burguesa. Mas em nenhum momento ambas as obras elas negam o passado, elas estão voltadas ao presente, elas criticam o presente, elas representam esse sentimento, como o Café disse, que ocorria nesse período, né, de guerras, de regimes ditatoriais. E como que eles entendem esse pensamento? Entendem a partir da psicanálise, desse advento desse método de Freud. Então, a letra D também não é. A letra E, ela também não é. E o que ela diz? Da intenção de garantir uma forma de criar obras de arte independentes da matéria presente em sua história pessoal. E como eu já havia dito, Freud, como o Bernardo disse, Freud nasceu no início do século XX e morreu no final desse mesmo século. E a obra que a gente vê é totalmente o contrário do que a questão diz. Ele sim mostra uma história pessoal, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele estava vivendo em meio a guerras, em meio a regimes. Uhum. Em meio a regimes, e é isso, essa daqui tá errada porque tem sim um expressionismo, uma forma dele se expressar através da arte e tudo aquilo que ele estava sentindo. Isso aí, então, a gente volta e fica com a letra B das catástrofes, que assolaram o século XX e a descoberta de uma realidade psíquica pela psicanálise. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se alguém aí que está assistindo o vídeo não entendeu, pode comentar aí, aqui embaixo. A gente, pelo meio do canal Turma de Ouro, a gente entra aqui e tenta conversar com vocês. Muito obrigado, espero que tenham gostado e todas as imagens Gente, estão no Google. valeu. Obrigado.